Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje a gente vai falar sobre o filme O Doutrinador, que é baseado numa HQ do Luciano Cunha, que escreveu e ilustrou, e também tem uma participação no roteiro do Marcelo Yuca. E essa HQ foi adaptada para o cinema, saiu agora no dia 1º de novembro nas telas brasileiras. Basicamente, o Doutrinador é um vigilante brasileiro que mata políticos corruptos. Assim, assistindo o filme, você vê que ele é, sei lá, ele é um justiceiro brasileiro. Justiceiro não no sentido amplo da palavra de quem faz justiça. Justiceiro, o personagem de quadrinhos da Marvel, o Punisher, que teve também uma série pela Netflix. O Justiceiro nos quadrinhos da Marvel é um cara que a família dele foi assassinada numa briga de gangues, numa briga de gangues da máfia. E daí, como não sobra nada na vida dele, ele decide começar uma cruzada contra o crime e vai matando, diferente dos outros super-heróis, ele começa a matar mesmo todos os criminosos. E nos quadrinhos ele tem a ajuda de um personagem chamado Microchip, que é um hacker. E o hacker ele se tornou meio que quase um clichê do gênero super-herói. Quase todo super-herói tem um hacker para ajudar, né? E até nisso o Doutrinador é muito semelhante ao Justiceiro. A diferença do Doutrinador pro Justiceiro é o tipo de criminoso que ele mata. O Justiceiro focava em criminosos da máfia e tal, e o Demolidor e o Doutrinador ele combate o principal criminoso do Brasil em amplo espectro, que seria o político, que é o cara que deveria estar nos ajudando, mas ele está arrasando o Brasil. E essa, esse, essa história ela faz parte de um universo aí um pouco mais. Não sei se vai ser expandido ou não necessariamente, mas existe o universo Guará, que é o estúdio, um dos estúdios que produz a série. E eu não sei se isso vai virar um conceito muito mais amplo, mas a princípio ele faria parte desse universo. Assim, como filme, é aquilo que eu te falei, o Doutrinador é meio uma cópia nacionalizada de várias coisas. No Justiceiro tem umas cenas que lembra muito Rambo, no momento que ele está se costurando sozinho ali, né? Sei lá, assim, é interessante de ver, é legal de ver. Assim, se você mora em São Paulo, vá ver o filme porque ele foi filmado em São Paulo, mas os diretores tomaram cuidado de criar uma cidade fictícia. É, eu acho que é Santa Cruz, que eles chamam. Isso, uma cidade fictícia que é Santa Cruz, e que seria meio capital de governo e capital do país ao mesmo tempo. E eles fazem uma amálgama de cenas da cidade que é muito legal, assim, você vê aquele universo urbano assim que você reconhece. Eu acho que é a sensação que os americanos têm quando eles veem os filmes, que a gente não tem porque a gente não vive lá. Você vê aquele universo urbano que você reconhece, você vê aquelas ruas que você reconhece, mas sendo utilizadas de outra forma. Por exemplo, o Teatro Municipal como Palácio do Governo. E. Puta, tem muitas cenas no centro e eu vivo muito pelo centro. Então tem lugares assim que eu conheço bem, assim. Então você vê e é legal olhar esses cenários. Isso eu acho, pra mim, foi o mais divertido do filme. Ver esses tipos de cenários e que se interrelacionam com a minha vida ali representados. Eu gostei muito da produção do filme. O filme é muito bem produzido. As cenas de ação são excelentes, assim. Não vou dizer que são impecáveis, porque daí você vai falar, ah, não, mas o filme americano é muito melhor, isso aqui, sei lá. Vai, tá no nível de um Arrow, de um Demolidor, de uma série de TV. Pra não dizer que tá no nível de um filme da Marvel. Mas tá muito bem produzido. As cenas de ação, pra mim, não ficaram devendo em nada.
tem essa questão que, assim, no Brasil a gente sempre teve meio esse complexo de que super-herói brasileiro não funciona. E de fato é difícil fazer um super-herói brasileiro porque, sei lá, o gênero do super-herói ele é muito enraizado com a cultura americana. Mas eu achei interessante o caminho que eles seguiram, porque quando na história do filme, o que acontece? O ator principal, que é o Kiko Pisolato, ele é um policial, ele de uma força de elite, prendeu um governador no começo da história, esse governador praticava uma corrupção forte, principalmente na saúde, e só que, como todo político brasileiro, o cara escapa, né, de qualquer punição. Ele vai pra cadeia assim, dando risada, né? Vai conduzir dando risada, que o advogado vai tirar ele de lá, porque eles são donos de tudo. Do, do policial ao judiciário, o político corrompe tudo. E daí tá, ele fez essa ação, prendeu o cara, tal, a saúde tá uma merda por causa desse cara. Daí ele vai levar a filha pequena num jogo de futebol. E a filha leva um tiro de uma bala perdida. Não é um tiro letal. Ele leva ela correndo pro hospital. Chega no hospital, ela morre sangrando até a morte. É uma cena assim bem tensa, inclusive, bem puta, uma cena bem forte. Eu tô falando porque é o que tá no trailer, né? É o que motiva a história. Mas assim, é uma cena bem bonita assim de ver assim, muita energia, né? Muita emoção. E a menina morre justamente porque o governador era corrupto e não deixava dinheiro para a saúde, e o hospital não tinha condição de atender nada. Então, e isso é uma coisa que acontece no país. Essas pessoas que morrem quando você vai no hospital, quando alguém vai e não é atendido, quando alguém vai e morre numa maca no corredor, essa pessoa não morre porque o hospital é simplesmente incompetente ou qualquer coisa assim. Essa pessoa morre porque teve um canalha que pegou um dinheiro e enfiou no bolso e tá aí surfando nesse dinheiro da população enquanto as pessoas estão morrendo. Então, esse sentimento de indignação é muito nacional nosso. Assim, apesar de o Brasil não ser o dono exclusivo da corrupção, é um sentimento muito nacional, é um sentimento muito forte e que pautou muito as eleições que a gente teve. Então, Doutrinador, assim, além de. Ele é um filme que vem muito num caldo cultural do momento. Assim, ele pega a questão da segurança, ele pega a questão da corrupção endêmica e, é uma pauta muito do momento, assim. Dá pra até dizer assim, eu acho que talvez até tenha gente que diga, não, é um filme perigoso, não sei o quê, no sentido de talvez pessoas quererem se inspirarem, mas eu acho que falar esse tipo de coisa é bobagem, porque não, não é por falta de literatura ou ficção para se inspirar que as pessoas iriam se transformar em violentas ou tentariam combater o crime por si só. Seria por necessidade, por vários outros motivos. E não por causa de, sei lá, o filme do Doutrinador inspirou a pessoa a sair matando políticos. Se acontecer um caso, eu não duvidaria que acontecesse, mas vamos pôr na conta do filme, mas assim, sabe, é muito relativo, né? E mas é isso, assim, é um filme divertido, é um filme bacana, é um filme de ação nacional bem feito. Ele é mais fantasioso, assim, ele é bem próximo de um super-herói mesmo, que a gente tem um arquétipo de super-herói. Tem coisas bem fantasiosas, então ele é diferente, por exemplo, do Tropa de Elite, que era um filme de ação nacional, mas que tinha um cunho muito realista, assim, uma coisa muito pesada nele de realidade. Tem um lance da realidade brasileira que permeia o Doutrinador como um todo, mas isso não pesa tanto no filme quanto num Tropa de Elite, por exemplo. Ele é mais um filme de ficção mesmo, assim, de ação, de herói, de pancadaria. Ele é um Rambo nacional, ele é um Justiceiro nacional. Ele é uma amálgama de todas essas coisas dentro do nosso ambiente. E eu não estou dizendo que você tem que ver o filme porque ele é nacional. Eu estou dizendo que ele é um filme bom,
E que se você mora em São Paulo, principalmente, se você mora em outros lugares do país, talvez você não sinta essa, você não tenha essa boa sensação que eu tive. Mas se você mora em São Paulo, você vai ver aquelas cenas que você vai achar muito incrível. Mesmo, ou talvez não mesmo, principalmente por ser uma cidade fictícia, eles fizeram um negócio muito legal. Quem é de São Paulo sabe que desde a da gestão Kassab a gente não tem tantos outdoors em São Paulo, a gente não tem esses luminosos em topos de prédio. Então, para deixar São Paulo mais fictícia, eles colocaram digitalmente luminosos e outdoors em São Paulo e é legal porque dá um ar meio pós-moderno, assim, apesar de não ser legal de viver nesse tipo de cidade, eu prefiro viver na São Paulo hoje, de cidade limpa, mas é legal ver no filme essa coisa meio. É um decadente futurista, assim, fica interessante, dá um. Sei lá, dá um ar meio cyberpunk pra São Paulo. E, e é isso, é um bom filme, é um filme bem feito, é um filme que é legal de ver. Se você tiver oportunidade, assista. Vale a pena, não tô falando pelo cinema nacional mesmo, tô falando porque é um filme bom e é legal. E é isso. Se você tiver a oportunidade de ler HQ, é meio difícil de achar essa HQ. Até olhei aqui na Amazon, mas não tem para vender. Talvez na Comics ou alguma loja especializada ainda tenha. Dá para ler no Social Comics, mas tem que assinar o Social Comics e tal, e sei lá. Eu acho meio caro. Eu não assinaria o Social Comics só para ler o Doutrinador. Mas se você. Mas sei lá, vai na sua aí. E. E é isso. Tem um lance, eu vou falar agora meio que um. Ah, tem participações da Marília Gabriela como uma ministra da Justiça. Ela fica meio uma Carmen Lúcia, assim, é interessante. E eu vou falar um lance agora que é meio um spoiler. Então, assim, se você quiser parar de ver o vídeo aqui, valeu, curta, compartilha, comenta. E se você já assistiu o filme, se você não liga pra spoiler, continua que eu vou falar um negócio agora. É, ele é uma mistura de Justiceiro com V de Vingança. E por que eu joguei isso pro spoiler? Porque o V de Vingança ele é um quadrinho que tem um lado mais político, então talvez daria pra se justificar por si só. Mas a conclusão final do Doutrinador, que é a única conclusão que faz sentido num. Desculpa, olha, eu falei uma coisa muito horrível aqui, tá? Não é a única conclusão que faz sentido, pelo amor de Deus. Mas assim, dentro da lógica do filme, é a única conclusão que faz sentido para o personagem que está matando corruptos e vê que os corruptos. Ele mata um, aparecem 10, e o nível de corrupção só vai se aprofundando mais, porque cada pessoa quer tirar uma vantagem, desde o cara que está lá embaixo, na força de elite da polícia que ele trabalhava e quer virar delegado, até o cara que está lá no topo, como o empresário que vira presidente, que o empresário é meio um. Seria sei lá, um Joesley Batista quase, né? Mas sei lá. É, Dentro da lógica desse personagem, qual seria a única solução? Ó, de novo, é spoiler agora, tá? Então, se você não quer ouvir, para. A única solução é você explodir o que seria Brasília. Ali na história está dentro dessa Santa Cruz, mas é o Planalto, é a Câmara dos Senados e dos Deputados, junto com o Executivo. Ele vai lá e explode tudo e se explode junto. É um final bem V de vingança. É um final que faz muito sentido pro personagem. É um final que eu gostei muito desse final do filme. Tem uma cena extra que daí me deixou um tanto de dúvida, porque na cena extra aparece um outro doutrinador e dizendo que o doutrinador a série vem em 2019. Então eu não sei se a série vai se passar antes desse final, se a série vai se passar depois, porque na cena pós-crédito tem um bombeiro que acha a máscara dele, então talvez alguém assuma o manto, porque
Você pode fazer uma série passando depois onde você diz, tá, você matou aqueles corruptos, mas tem todos os outros que ainda não estavam no poder e que vão chegar lá. Mas é isso, assim. Eu achei legal. Eu achei que valeu a pena ver o filme. É uma puta produção nacional. Eu queria ver mais filmes nacionais assim que não necessariamente são filmes arte, mas também não necessariamente são filmes ruins. É um filme bem feito, é um filme digno, é um filme que poderia ser um filme comercial no mundo inteiro. Isso eu acho um negócio legal. Então, valeu por ouvir, valeu pela paciência. Curta, comente, compartilhe. Até mais.